Eu me vi nas lágrimas que derramei, há tempos não me reconhecia. Caminhava errante em um corpo estranho. Minhas roupas grandes ou pequenas demais sobravam na falta que eu mesma me fazia. Em espelhos que teimavam em não mais me saudar, eu via um reflexo com o qual não me identificava. O que me faltava enterrar? A personagem cultivada em 9 meses mudou meus contornos, meu entorno. Tornou-me preferencial, sem maiores avisos, deixou sua ausência, sem tempo de me despedir. Tornei-me alma sem tempo, ventre vazio, nova vida nos braços, e lá se foi minha identidade. Não me reconhecia em meu próprio corpo, e de tanto dizerem que era forte, acreditei, e sofri, e me culpei, e sofri mais. Finalmente, me permiti chorar, e nas lágrimas que derramei, consegui voltar a me enxergar. Esse é um texto da Giba Oshita, uma ouvinte que enviou para a gente, para esse podcast especial que a gente vai fazer. Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda, estou aqui com a minha parceira Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Que texto lindo, Tudo. Amanda. Texto lindo, né? E ele Forte. vem de encontro com o nosso tema de hoje, né, Bi? Que a gente vai falar um pouquinho sobre solidão materna. Amei. Nossa, para as nossas seguidoras, assim, que nos acompanham, se vocês quiserem mandar mais textos, assim, eu fico muito, muito contente, assim, quando eu leio um texto muito bem forte e que vai de encontro, assim, exatamente com o que eu penso, enfim, é muito bom. Exatamente, é muito bom, né? A gente se reconhecer, a gente se reconhece, né? E aí, por que a gente escolheu esse tema de hoje, né? Nós, como mães, né, passamos por essa solidão materna que acontece principalmente ali na fase do puerpério, mas a gente percebeu, né, várias mães que a gente tem conversado, que essa solidão materna, ela até aumentou um pouco, ela ficou um pouco mais intensa agora nesse período de quarentena, né? Porque a solidão materna, ela vai acontecer de qualquer forma, né? E aí, mesmo quando você não está no isolamento social, a solidão materna bate, né? E agora no isolamento social a gente percebeu que ela se agravou ainda mais. Foi muito bacana a gente tocar nesse tema, que a gente pediu para as nossas ouvintes enviarem alguns depoimentos, né, Bi? Então, durante o podcast, a gente vai ler alguns depoimentos para vocês, falando um pouquinho sobre como cada uma passou, viveu, né, e o que fez, como sentiu essa solidão materna com a chegada do bebê, né, com a chegada do filho. Sim, e é legal essa interação com elas, né? Eu gostei bastante desse formato que a gente fez, porque a gente teve relatos, assim, né, que foram bem diferentes uns dos outros, algumas coisas bem parecidas, né? Só que teve experiências diferentes, assim, que eu não tive, por exemplo. Então é bom para a gente abrir um pouco mais da nossa bolha, né? Saber entender um pouco mais o mundo do outro, da outra, né? No caso. Solidão Exatamente. materna nada mais é do que você, como foi falado no texto, do que sentir um vazio, mesmo estando com seu parceiro aí, mesmo ou parceira, mesmo estando com familiares e amigos próximos, né? A gente se sente sozinha. A gente eu não sei como que foi a história de vocês, mas eu me senti sozinha porque eu fui a primeira menina, assim, no círculo de garotas, dos meus círculos de amigos, que teve um filho. E com quem que eu poderia compartilhar as minhas dores, desabafar? Por muitas vezes eu tentava fazer isso com alguns familiares, por uma preocupação deles, eu acho, e até uma maneira deles responderem ao nosso desabafo, eles irem com alguma sugestão, alguma dica ou alguma comunicação um pouco mais tipo, ai, não liga para isso, ai, por que você se importa? E não é isso que a gente quer ouvir na hora, né? A gente só quer poder desabafar e alguém para acolher o nosso desabafo. Eu acho que a gente sente falta só de ser escutada mesmo, sabe? E eu acho que vem de um lugar muito profundo, né? Porque, às vezes, por exemplo, na pesquisa, né? Nos formulários que as mães enviaram pra gente,
a gente percebe que algumas tinham rede de apoio, né? Ou o marido, ou a mãe, ou alguma amiga, mas mesmo assim rola essa solidão materna, porque ela é interna, é nossa, é a gente que não está conseguindo se reconhecer. Então, nesse momento, não adianta vir uma outra pessoa e falar, não sinta isso. Porque não tem como não sentir. É uma transformação, é um momento, uma situação muito particular de cada mulher. E cada uma vai viver de uma forma, né? Algumas vivem mais intensamente, outras mais tranquilamente, mas falar não se sinta, não sinta isso, chega a doer até, né? Quando fala pra gente, tipo, meu, eu tô aqui, eu não comando esses sentimentos, eles vêm de um lugar muito mais profundo, não dá pra eu pegar uma chavinha e falar assim, ah, beleza, então eu vou desligar aqui, não vou mais sofrer, não vou me sentir sozinha. Não dá, cara, é um mundo novo, é uma situação nova, né? Então, você chega no hospital com um bebê dentro da sua barriga e você sai de lá com o bebê no colo. Mudou completamente. Porque quando você está gestante, apesar das limitações que você tem, né? Por exemplo, eu já não conseguia andar mais o tanto que eu andava quando eu não tinha barriga, enfim, várias coisas assim. Mas isso foi a minha gestação. Eu sei que tem gestantes aí que fazem horrores, coisas incríveis com barrigão. E aí, quando você sai da maternidade, é mais ou menos esse processo de luto, sabe? Que falou também no texto da Gi. Porque você entra num luto de que você não tá mais sozinha, de que agora você tem uma puta responsabilidade, porque você tá cuidando de um ser humano e a maioria das vezes você não sabe o que fazer. Tipo, os primeiros dias o cocô sai preto. Alguém te falou isso? Ninguém falou. Então me falaram. Eu senti um puta nojo. O Fernando que deu conta lá, porque eu não conseguia, real oficial. Tipo, eu vomitava. Enfim, são várias questões, assim, sabe? Tem também a pressão social de que, nossa, você tem que amar o seu filho incondicionalmente desde a hora que você descobriu que estava grávida. Não, tem mais que não, sabe? Tem mais que não. É muito particular. Então. E aí vem essa culpa, né? Nossa, meu filho nasceu, a enfermeira veio aqui me apresentar e, tipo, pra você ter ideia, Amanda, quando eu tive o meu parto, que foi cesárea, me entregaram o Guilherme e eu tava tão, sei lá, em que mundo que eu tava, eu não tava lá. E aí a enfermeira falou, você não vai cheirar o seu filho? Eu falei, oi? Cheirar. Aí eu fiz assim, tipo, cheirar o filho? Sei lá, eu tava tão atordoada e eu falei, não, eu quero pegar. Ela, mas você tá com o braço com agulha, tipo, é um hospital, né, menina? Então você vê o tipo de... Então, além de você se sentir ocupada por não sentir amor do seu filho, assim, né, logo nesse encontro avassalador que falam, tem também a questão do luto. Né? Eu não vou mais pro barzinho com os meus amigos, eu não tenho mais o corpo que eu tinha, as minhas responsabilidades e prioridades mudaram. Então, assim, você entra num misto de sensações que uma hora você tá, ai, que lindo, e outra hora você tá, mano, onde eu fui amarrar meu jegue, sabe? Mas eu acho que isso que a gente queria, eu acho que o que a gente sente falta é de poder falar isso sem ser julgada. Sim, você entendeu? Então, porque assim, quando a gente compartilha isso com outras pessoas, ou que não tiveram filhos, ou pessoas que, né, mais velhas que tiveram há muito tempo, olha para isso e julga como ruim. Por quê? Porque não se lembram que também tiveram esse sentimento. Porque, cara, é muito difícil, porque é um misto, né? E a gente também viu isso nos depoimentos que a gente leu, a gente até vai ler alguns daqui a pouco, que é um misto de sensação, né? Então, ao mesmo tempo que você está eufórica por aquela nova vida, que maravilhoso, meu bebê, olha aqui, que lindo e tal, que amor. Ao mesmo tempo, aquela mulher que você era, morreu. É um luto. Aquela mulher não existe mais. Com o tempo, você vai perceber que agora você é uma outra mulher. E muito provavelmente muito melhor do que aquela que você era. Porque a maternidade, né, tem o dom, o poder de transformação. Mas a mesma, você nunca vai ser. Nunca vai ser. Então, é difícil você se olhar no espelho, você não se reconhecer.
sabe? Você tem uma rede de apoio que te apoia, por exemplo, ajuda a carregar, dar mamar, fazer dormir, mas que não está passando por aquelas questões hormonais e, né, emocionais que você está vivendo. Então, muitas vezes vem dessa fala de tipo, ai, não sinta isso. Ai, pra quê? Ai, que Não, isso aí não bobagem. existe. Ai, que bobagem. E, gente, não é bobagem. A gente precisa se dar o direito de sentir isso, né? É importante você se deixar sentir, porque só assim você vai reconhecer de onde está vindo, né? De onde vêm esses sentimentos, de onde vêm essas emoções. E só dessa forma você vai conseguindo, com o tempo, né? Ir criando mais conexão com seu filho e se apaixonando por essa nova mulher que nasceu, né? Aos poucos a gente vai se apaixonando por essa nova mulher, né? Essa mãe, que agora além de mulher é mãe também. E é muito legal esse processo. Às vezes, né? Dependendo da situação, pode ser bem doloroso, né? Ele pode ser doloroso para algumas mulheres, por N situações, pela infância que teve, né? Pelas feridas internas que tem, mas ao mesmo tempo é transformador, né? É um ciclo novo que a gente inicia e que passar por esse processo é importante para a gente se reconhecer, né? Se reconhecer como mãe e como mulher. Bem, eu vou ler aqui alguns depoimentos que a gente recebeu no formulário que a gente fez para as nossas seguidoras responderem. E o primeiro deles é da Larissa Cipolla. Ela tem um filho de 2 anos e 9 meses. E ela diz assim, a pergunta foi, como foram os primeiros 3 meses de vida do seu bebê para você? Ela falou intenso, difícil e transformador. Perceber que a Larissa, que vivia rodeada de amigas, de repente estava sozinha, com um recém-nascido no colo, dia e noite, de madrugada, isso doeu, e muito. Eu só sei o quanto eu chorei. Mas também foi libertador, pois eu era uma pessoa que não me permitia ficar sozinha. Eu não gostava. Me sentia mal estando sozinha. Buscava companhia para tudo. E no puerpério fui obrigada a lidar com isso. E aos poucos aprendi a aturar a minha própria companhia. Mais do que isso, eu aprendi a amar a minha própria companhia. Hoje em dia sinto necessidade de ter momentos sozinhos, me conectar comigo mesma, me ouvir e me sentir. Devemos tirar grandes lições até dos momentos difíceis, não é mesmo? Um beijo, meninas. Parabéns pelo trabalho incrível. Ai, que linda! Obrigada, Larissa. Obrigada por enviar seu depoimento para a gente. E acho que isso é um dos sentimentos, né, que acaba vindo, né? Eu tô rodeada de gente, agora sou eu e meu bebê. E você percebe, assim, na fala, né, no depoimento da Larissa, a dificuldade de estar sozinha na sua própria companhia. E eu acho que isso é geral, gente, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade mesmo, e a maternidade traz isso também com mais um dos itens que a maternidade traz para a gente treinar e a gente aprender a gostar da própria companhia, né? Porque tem gente que fica com aquela, né, aquele grilinho falante ali na cabeça, né? De que, tipo, meu, não consigo ficar aqui sozinha, cadê as pessoas e tal? E não consegue desfrutar de estar na própria companhia, né? Sim, é uma coisa que eu passei também, sabia? Eu Sério? sempre fui rodeada de amigos, de familiares, né? Eu morava na casa dos meus pais. Então, quando eu tive o Gui, eu me mudei um mês depois. E aí meu marido teve que trabalhar, né? Porque não tem licença paternidade. E aí me vi sozinha. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Ferrou, porque bebê não, sei lá, o Gui pelo menos ele dormia super pouquinho à tarde. Eu tinha uma puta inveja de mães que falam, ai, meu filho dormiu a tarde inteira. Meu filho dormiu 10 minutos e já tá chorando, deu nem tempo de ir no banheiro. Nossa, mãe. E assim, é uma solidão, né? Porque você agora não consegue compartilhar as mesmas coisas com as suas amigas que você saía, curtia, né? Elas continuam na vibe delas de ir pra balada, de se divertir e tal. E você com leite jorrando do peito, com várias coisas hormonais acontecendo, isso fora, né, o meu núcleo, né, que agora era eu, meu marido e meu filho, então o fato de ter que arrumar a casa, o fato de ter que
fazer comida. Meu, ele que fazia comida, eu só esquentava porque eu colocava ele no bercinho, ele esperneava, ele chorava. Eu falei, não vou ficar tranquila aqui, zen, fazendo um arroz com a criança chorando, né? E eu ficava com ele no colo e tal. Aí eu tentei passar o sling e não consegui. Aqui foi meu amigo, meu super amigo Sling, tenho muito a agradecer. Então, você vê, né? Cada maternidade, cada mãe Única, é única. E é engraçado, né? Porque para mim, eu sempre trabalhei fora. E aí, quando o Vi nasceu, nos primeiros dias, assim, era muito intenso. Então, eu queria estar muito com ele e eu ficava mesmo e tal. Com o passar dos meses, eu fui sentindo necessidade de conversar outros assuntos com as pessoas. Aí, na época, eu falava pro pai do Vitor, né? Ele chegava e falava assim, meu, eu preciso conversar. Como foi? Como tá a vida? Como é? Como é falar de trabalho? Como é falar sobre outros assuntos? Porque eu só sei falar de cocô, de bebê, de de gordo. vômito, de xixi, né? Tipo, só sei falar sobre isso. Daqui a pouco você vai chegar em casa e eu vou estar falando porque eu não tenho mais assunto. Então, é muito doido, né, esse sentimento. E é muito... É uma dualidade, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu queria estar ali, 100% presente, eu Sim, também queria estar fazendo outras coisas. com certeza. Então, como que eu lido com isso, né? E aí vem E assim, mais um tema, mais assim, é uma pauta também, né? Para culpa materna, né? Que a gente minha vai culpa fazer uma live. materna. Pessoal, a gente vai Total, fazer uma total. live sobre culpa materna. Espero que vocês assistam, porque A vai gente ser avisa vocês no incrível. Instagram. E isso nada mais é do que uma culpa materna, né? Tipo, tô com meu bebê, mas eu queria estar no trabalho. Se eu tô no trabalho, eu queria estar com meu bebê. Que queria estar com o bebê, exatamente. E assim, para mim, o que pegou da solidão materna, mais do que não me chegar no espelho, de não, né, caber nas minhas roupas, do medo, né, daquela sensação do novo, de você não saber como lidar, foi que o Vitor, ele era APLV, então ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, e eu percebi que ele não engordava, e aí eu falava, né, para minha mãe, pro Rômulo, falava, né, com as pessoas, né, da minha família, e falavam que não existia isso, o próprio pediatra dele falava que não existia, e eu fiquei sozinha nessa. Então eu queria entender o que estava acontecendo com meu filho, então ele tinha episódios que não eram mais refluxo, ele gorfava e a gente tinha que trocar lençol, trocar tudo da cama. Então eu falava, cara, isso não é normal. E eu me senti muito sozinha nesse momento. Foi aonde, assim, pegou mais pra mim a solidão materna, sabe? Por todas as questões emocionais que eu já estava passando, e aí eu não tinha apoio nenhum de tipo assim, então vamos levar, né? Não, você tá procurando doença, você que tá com isso na cabeça. O pediatra dele virou e falou pra mim que isso era doença de mamães de WhatsApp, sabe? Então, tipo, você se encontra ali num momento onde, cara, o que eu faço agora com Não dá isso? Então, vontade de pular no pescoço. pular no pescoço, total. Então, Puta merda. quando a gente encontrou uma pediatra, que daí foi feito o exame de sangue, foi constatado que ele era PLV, aí todo mundo, nossa, ele era PLV. Só que lá atrás, quando Você só eu era louca, desconfiava né? que eu precisava de algum apoio, eu não tive, entendeu? É. Então, para mim, doeu muito essa solidão de, além de eu não saber o que está acontecendo, além de ser tudo novo, as pessoas ainda acham que eu que tô, Não. né? Ainda eu que sou a louca de, né, de achar que tem alguma coisa e tal. Então, assim, gente, o que eu sempre falo hoje em dia para as minhas amigas é: acredite no seu instinto materno. Acredite, sabe? Porque eu podia muito bem ter ficado com aquele pediatra e não ter procurado outro. Mas o meu instinto materno gritava que eu precisava Sim, achar o que estava sim. acontecendo. Eu passo Então, por às vezes, isso a gente também. deixa passar, né? A gente deixa passar porque o médico falou, o outro falou, minha mãe falou, minha avó falou, minha sogra falou. E assim, cara, o nosso instinto materno, ele é muito aguçado. A gente precisa acreditar muito nele. Na verdade, o instinto, né, da mulher é muito aguçado. A gente que se desconectou dele, né? Mas a gente Não, precisa voltar a certeza. acreditar.
Eu também passei por isso, porque assim, todo médico que eu vou, eu gosto de ouvir uma segunda opinião, eu gosto de pesquisar na internet, eu gosto de me informar com amigos que são dessa área para saber a opinião deles. Então, assim, eu sou tida como louco o tempo todo. Mas, na verdade, é algo dentro de mim que fala, não sei, eu acho que, sabe quando não ressoa? Não ressoa, então eu vou pesquisar em outra fonte, tá tudo bem, sabe? Exatamente. Meu. Exatamente. E aí eu vou ler aqui o depoimento que a Audrey mandou pra gente. Uhum. A Audrey, ela tem um filho de 5 anos. E aqui ela conta como foi para ela passar, né, pela solidão materna. Então ela fala assim, olha, no puerpério eu sofri com a solidão. Devorei leituras sobre amamentação, desenvolvimento infantil, método Montessori, criação com apego e disciplina positiva. E encontrei 5 amigas da maternidade. Foi isso que me fortaleceu e evitou algo pior. Fazíamos encontros, íamos à cine materna. Atualmente eu mergulhei no retorno ao trabalho e pratico atividades que me ajudam de forma terapêutica. Gente, para mim, foi o que me salvou também, foi a rede de apoio de mães com os bebês na mesma faixa etária. Então, a gente tem até hoje nosso grupo, é muito legal. Hoje a gente, né, a troca é muito menor, né, porque, né, com o tempo, hoje as crianças já estão com 3 anos, mas era um grupo muito grande de mães que estavam com os bebês que tinham nascido naquele ano de 2017. Então, o que eu estava passando e sentindo, aquela mãe também estava. Então, compartilhar de que você não tá sozinha. Você não é a única que, de vez em quando, acorda com o bebê chorando de madrugada e pensa, ai, meu Deus, quero jogar esse bebê pela janela, porque não aguento mais. Sim, porque sabe? assim, é aquela situação que você não pode fazer nada, porque tá no escuro, o bebê tá mamando, você tá com o braço, né, que não pode mexer. A única coisa que você pode mexer é no celular. E aí você fica, pô, meu, se eu dormir aqui o bebê cai, então não pode dormir também, não pode dormir. Você tem que ficar lá, firme, forte, segurando o neném. E nessas horas, meu, eu abri o grupo, falava, tem alguém aí acordado? Eu sempre A saí gente umas fazia isso 3. também, E, ai, Mi. também Quem tá tô. acordado amamentando? Ai, eu tô. Era muito bom. E foi num desses grupos aí que eu conheci a Maíra, do Canto Maternar. Olha que legal, que Sim, foi legal. nesse grupo aí que foi assim, foi um achado, uma sorte, porque eu procurei um grupo primeiro no Facebook, achei 2. Só que aí é uma dica também que eu queria dar para quem está ouvindo a gente, porque era um grupo no Facebook, eu nem sei mais o título, que era a favor do castigo, que era a favor de bater, enfim, tudo isso que não estava ressoando comigo naquele momento. Eu já não queria, eu já estava estudando para me transformar, né? Eu estava naquele momento que eu não quero bater no meu filho, eu não quero deixar ele de castigo, mas também não sei o que fazer. Então eu estava buscando... Que é o que a Audrey fala que fez aqui também, né? Que ela foi para Então, pesquisar Montessori, disciplina. eu estava buscando um grupo que tivesse alinhado com esse meu pensamento. E demorou. A sorte foi que, assim, por acaso, alguém jogou o link desse grupo do WhatsApp nesse grupo do Face. E eu falei, eu vou testar, né? Porque aqui eu não tô feliz, vou testar lá no WhatsApp. E o grupo se chama Sororidade Materna. Que lindo! E aí foi que eu me encontrei, assim, porque todo mundo estava alinhado com esse mesmo intuito, sabe? De criar o filho com apego e tal. Então, é uma outra dica, assim, que eu dou para vocês. Procurem grupos que estejam alinhados com aquilo que você Que quer ressoe. proporcionar, que ressoe com aquilo. Porque também teve uma vez que a minha sogra achava que a orelha do Guilherme era assim, sabe? Para frente. Não sei, era dobrada para frente. E aí eu tava lá na casa dela, tal, fui no banheiro. Quando eu voltei, a minha sogra tinha colado um esparadrapo na orelhinha dele. Só que ele tinha meses, assim, eu acho que ele não tinha nem 3 meses. E eu já tinha comunicado delicadamente que eu não queria que ela fizesse esse tipo de coisa no meu filho. E ela fez. Eu falei, bom, já que ela fez, eu vou perguntar no grupo, né, se tá ok. E eu perguntei nesse grupo do Facebook. Menina, tinha gente me esculachando, tinha mulheres assim, jogando pedra em mim. Onde já se viu você fazer isso? Não sei o que, não sei o que. E eu só perguntei, gente,
qual é a sua experiência com isso, né? Vocês também já passaram alguma coisa do tipo? Eu não queria, sabe, falar que foi minha sogra que fez. Eu só falei, e aí eu só sei que eu recebi vários inbox, assim, de mães falando que ia me denunciar pro conselho tutelar. Aí eu comecei Meu a Deus. chorar, foi pesado. Aí eu apaguei o post, eu falei, gente, que isso? Isso daqui não é acolhimento, não. Não E é aí, acolhimento, não. e aí um tempo depois eu achei esse do WhatsApp e saí do Facebook. Rede de apoio é super importante. E assim, vou ler mais um trechinho aqui do que a Audrey mandou pra gente, que eu acho que é muito o que a gente passa mesmo, né? Então, aqui, ó. Um abismo profundo com a maior oportunidade que já tive na vida. Tive quase todos os problemas de amamentação possíveis. Quem não, né? Mergulhei em sombras e dores que não conhecia ou que guardei numa caixinha a vida toda. Eu estava em uma nova cidade, sem família, sem espaço para receber alguém, com a casa em obras, pedreiro querendo casar com meu marido e tudo de tanto que demandava dele. Então, um turbilhão ainda por cima acontecendo. Mas o que que a gente pega disso? Uma oportunidade, gente, de olhar mesmo para essas sombras que muitas vezes a gente escondeu a vida toda. E é muito isso, né? Então, quando a gente sempre fala que as crianças, né, os filhos são nossos espelhos, né? Eles sempre vão mostrar alguma coisa que a gente precisa olhar dentro da gente, né? Então, com alguma situação, com algum comportamento desafiador, com alguma coisa que eles façam, sempre vai estar espelhando algo que a gente precisa olhar dentro da gente. Sim. E nessa fase de puerpério, onde a solidão materna é muito maior, isso acontece constantemente. Eu já ouvi muita história, eu acredito muito que seja real, de bebês que choravam muito, 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 incansavelmente. E aí você vai conversar com a mãe desse bebê, e a mãe desse bebê tá guardando tanto choro, tá guardando tanta coisa, tá segurando tanta emoção e não bota para fora, que quem bota para fora é o bebê. É a Porque a fusão gente está emocional, né? conectado, é fusão Uhum. emocional, a gente está conectado, muito conectado. Com o Sim. passar dos anos, né, essa conexão, ela vai se passando um pouco mais. Mas ali, no momento que o bebê nasce, ele estava dentro do teu corpo, ele estava ligado por um pedaço do cordão umbilical, então vocês estavam ligados. Então, eu já ouvi muitas dessas histórias e eu acredito que seja super verdade, sabe? Então, assim, o bebê chora aquilo que a mãe não tá botando para fora, né? Então, essa é a importância da gente olhar e reconhecer. Então, poxa, eu estou vivendo sim esses sentimentos, essas emoções, eu preciso olhar para isso, de onde isso está vindo, né? De onde vem, Sim. sabe? Por que que eu me sinto assim? E aí fala assim, mas como que você pode se sentir sozinho? Agora você tem aí um bebê maravilhoso do seu lado. Sim, óbvio. E é por isso que a gente fala que existe essa dualidade gigantesca, que ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, muito extasiada de amor para aquele bebê, eu também me sinto solitária, não me encontro, não entendo. Não dá para explicar, né, Bi, da onde vem, porque é muito particular de cada mulher, né? E aí o que eu acho que a gente precisa mesmo é se libertar dessas coisas de tipo, não posso sentir isso e se permitir, né? Porque quando a gente se permite sentir, o negócio vem e vai. Porque se você fica guardando, a criança tá sentindo tudo aquilo que tá sendo guardado. De uma forma ou outra, ela tá sentindo. Porque tá muito conectado o bebê com a mãe, né? Nesse momento, muito conectado. Então, tudo que a gente tá passando ali, a criança está sentindo também, né? Então é importante a gente olhar, por mais difícil que seja, a gente fala, né, de autocuidado. Aí vai falar assim, mas eu tenho que levantar da cama, me maquiar, secar o cabelo e, né, botar uma roupa e salto enquanto eu tô no puerpério. Não, autocuidado é olhar também para essa questão emocional. Autocuidado é você se permitir sentir. Autocuidado é você poder tomar um banho e chorar o quanto você quiser, sem ser julgada por aquilo. Sem vir alguém e falar assim, nossa, por que você tá chorando? Você tinha que estar feliz, só isso que você tinha que estar. E não é bem assim. E aí vem muita frase que a Gi usou no texto dela, de tanto me disserem que eu era forte, eu acreditei, não é? Então dizer, não, você é forte, você vai... E aí você vai, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E não se deixa sentir nada, né? Não permite sentir nada daquilo que tá aqui, ó, vulcões de emoções e sentimentos. Você não permite. Por Uma hora quê? explode, Claro, né? você tem.
Porque falaram que você tem que ser forte, não pode sentir. E na verdade a gente ser forte é a gente ter coragem de sentir, né? De se vulnerabilizar, né, Amanda? Exatamente, a coragem de ser vulnerável. E às vezes é tanta pressão estrutural, social e, né, tudo mais, cultural, de que a gente não pode. A gente não pode sentir tristeza, a gente não pode sentir solidão, a gente não pode sentir nada que seja negativo. E quando a gente começa a olhar para isso, né, Bi, estudar um pouco disso, a gente descobre que não existem sentimentos bons ou ruins. Existem sentimentos. Existem emoções. Cabe o que você vai fazer com elas, né? Então, você ter uma ação negativa a partir de um sentimento negativo, isso sim, você precisa olhar. Agora, só sentir, a gente precisa deixar sentir. E é importante para que a gente possa dar vazão a tudo isso, né? Sim, e também eu quero trazer aqui uma coisa de que a gente nunca tá sozinho de fato, né? Não assim, você tem um bebê aí, você não tá sozinha. Às vezes você quer um outro adulto para falar coisas sobre adultos, assuntos de adultos, mas também a gente tem que levar por um âmbito da fé, assim. Eu nunca tô sozinha. Eu tenho aqui meu anjo da guarda, meu mestre, tenho aqui meu eu superior, o que você acreditar. Isso traz um conforto também, sabe? Ele tá sempre aqui comigo, ele sabe, eu vim preparada para passar por isso, então eu estou amparada por ele. E aí também pegar um pouquinho dessa fé, sabe? Desse lado que a gente acaba esquecendo, né? No vucu-vucu do dia, da correria, né? Dos afazeres. E uma coisa que você falou de bebês que choram bastante, a Isa Minatel, ela conta a história dela falando que o bebê dela chorou, que ela teve que pedir demissão da HP, que era um cargo que ela tinha lá, super bom e tal. Ela pediu demissão porque ela falou, eu tenho que dar conta do que está acontecendo com meu filho. Ele chorou acho que uns 8 meses, assim, incansavelmente. Então, assim, ela falou, hoje eu agradeço de coração por ele ter chorado tanto, porque se ele não tivesse chorado, se ele fosse uma criancinha tão boazinha, eu teria colocado ele numa creche com 4, 5 meses e, aqui na HP, porque ela era muito workaholic, sabe? Então, às vezes vem nos mostrar coisas boas, sabe? Coisas que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Transformar, né, esses momentos difíceis em oportunidades, né? Então, oportunidade de olhar para você, oportunidade de fazer uma coisa nova, oportunidade de mudar, oportunidade de transformar padrões, né? Tipo, eu iria trabalhar, mas agora nessa situação não vou. E aí foi o que, né, tipo, deu toda a reviravolta, assim, na vida dela, né? Então, isso é importante a gente se permitir, né? E tem uma outra coisa também que eu queria falar, que às vezes a gente tem uma expectativa que não é atendida. Então, por exemplo, nossa, eu queria tanto que a fulana viesse aqui me visitar. Eu sei que agora na pandemia não rola, né? Mas vamos supor que você tá vendo esse vídeo ano que vem. Aí, nossa, eu queria tanto que a minha filha viesse me visitar. Minha filha não, minha amiga, não sei quem, não veio. Cara, ela tá num processo dela, sabe? Não se apegue a isso, não se apegue às pessoas que não foram, se apegue às pessoas que foram, às pessoas que te procuram, exatamente. As pessoas que perguntam se estão bem. Às vezes eu tenho até uma dificuldade, assim, de falar que agora as minhas amigas estão tendo filho. Eu pergunto para elas de vez em quando, como você tá? Como que tá sendo seu puerpério e tal? Mas eu tento não ser invasiva, porque às vezes a pessoa não quer falar. Às vezes a pessoa não tá em um outro processo, enfim, mas eu tento agir dessa forma, sabe? Perguntando se ela tá bem, perguntando se ela precisa de alguma coisa, se ela quer fazer uma videochamada, alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu tenho amigas também que moram em outros países, então ir pessoalmente agora não dá. Agora é complicado, mas eu acho que quando a gente passa por isso, a gente começa a olhar com mais empatia, né? Então, hoje eu tô muito mais disposta, depois da maternidade, a ouvir. Só ouvir. Sim, só ouvir. É isso que a gente Por quê? precisa. Porque era o que eu queria que tivessem feito. Eu queria que alguém tivesse me ouvido. Sim, não que me desse conselho, ou que falasse para não sentir, ou que falasse
para fazer de alguma coisa. Não, só ouvir mesmo, já tá ótimo, de bom tamanho. Mas é porque a nossa educação, inteligência emocional, né, Amanda, não foi treinada. Não permite, não foi treinada para uma escuta, né? É, uma escutativa, não foi. Exatamente. Então, hoje, depois que a gente passa por isso, a gente começa a olhar para outras mães com muito mais empatia, né? Então, tipo assim, me conta, só me conta, eu vou ficar aqui só ouvindo. Com certeza. Dá oportunidade para essa mulher botar tudo para fora, né? Porque é isso que ela tá precisando. E não só nisso, né? Quando eu vejo no mercado, assim, que a mãe tá com o bebê de colo e ela tá com dificuldade no carrinho, calma aí que eu vou te ajudar, amiga. Eu nem sei quem é, mas eu vou lá, ajudo, porque eu sei o quanto é foda, Mas vamos mais outro? Bia, tem mais algum depoimento? Tem o da Luciane Peron, você conhece? Eu conheço essa lindeza que gravou um podcast com a gente maravilhoso sobre educação financeira para as crianças. A Lu Peron e a Glaucia Morim fizeram um podcast com a gente falando sobre educação financeira infantil. E ela respondeu a nossa enquete aqui. Ela tem uma filha de 5 anos. E ela falou que sentiu uma aventura, muitos medos, muita alegria e muita solidão também. Me senti a mulher mais forte, completa e plena do mundo. Mas, em outros momentos, a mais sozinha de todas. É, isso aí, é um misto, né, gente? É um misto de emoções. E aí ela falou que assim, como ela lida com essa solidão, né? Ela procura resgatar e fazer coisas que ela gosta, que dão prazer a ela. Então, isso é interessante também, né, Amanda? Porque às vezes a gente precisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto e buscar mesmo, sabe? Às vezes eu descia no parquinho só para ter alguma mãe lá para falar comigo, porque a solidão era tanta, sério. Sabe, de sentar no banco, a criança tá lá brincando e você tá conversando sobre outras coisas, conhecendo pessoas novas. Eu gosto muito de conhecer pessoas novas, então, tipo, ficar trancafiada no apartamento, pra mim, era um sufocante. Só para finalizar aqui, eu queria trazer também algumas coisas que a gente pode fazer, né, para não se sentir sozinha. Então, além de buscar grupos nas redes sociais, a gente também pode buscar grupos de puerpério, grupos de rodas de conversa, pode buscar aquela dança com o bebê, né, que as mães fazem. Tudo isso faz com que você conheça crianças que estão na mesma faixa etária que a sua, com bebês, né? E você acaba se conectando mais. Pode ser uma natação também. Enfim, eu acho que também vale a pena a gente pensar, assim, se você tiver oportunidade, de fazer uma terapia, de ter esse acompanhamento, porque às vezes o buraco é mais embaixo, às vezes você tá numa depressão e não sabe. E não sabe. Às vezes é só um baby blues, mas às vezes é uma depressão pós-parto, sabe? Porque é o que a gente falou. A maternidade, ela vem e ela abre um portal para a gente acessar coisas que estão há muito tempo lá guardadas, que a gente nem sabe o que estavam. Então, como a gente vai lidar com isso, para algumas mulheres pode ser mais fácil e para outras podem existir feridas muito profundas que precisam ser vistas. Então, assim, minha dica é, cara, não tenha vergonha, sabe? Não se ache menos capacitada, não se ache, ai, nossa, mas eu vou procurar porque eu não sei lidar com isso. Cara, tá tudo bem, ninguém sabe. É tudo mentira quando falam que sabe lidar. Não sabem, ninguém sabe lidar. É novo, é uma coisa nova. Então, sabe, vem aquela mãe e fala assim, nossa, mas pra que procurar uma terapeuta agora você não sabe lidar? Não sei, vou procurar ajuda mesmo, ponto, sabe? Então, precisa desconstruir um pouco disso, de que quando eu procuro ajuda externa de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, é porque eu não dou conta, porque eu sou uma pessoa pior. Muito pelo contrário, porque eu sou uma pessoa que estou buscando melhorar, sabe? Então, não existe mais que você procure ajuda porque você é problemática, louca ou alguma coisa. Não, a gente procura ajuda porque a gente quer evoluir, porque a gente quer melhorar, porque a gente quer, né, se desenvolver. É uma crença, né, na verdade. É uma crença, total, mas, assim, uma crença limitante. Outra coisa também, Amanda, é não se comparar. Porque, assim, eu conheci uma mãe que o filho tinha 5 meses de idade, ela foi fazer mochilão.
Tipo, mano, não é o meu perfil fazer isso, sabe? Sair da minha zoninha de conforto logo agora, não é. Então, assim, tem gente que se Exatamente. aventura mais, tem gente que não, e aí você vai ficar vendo as fotos no Instagram, ai, porque essa já voltou com o corpo normal, eu ainda não. Então, isso daí é o ladrão da felicidade, né? Tem É até o um ladrão da falando felicidade. sobre isso. Comparação é o ladrão É o ladrão da da... felicidade. Total. Total. Então, Bom, essa é mais uma dica super importante de deixar, né? Não se comparem. Maternidade é única. Existem, a gente passa pelas mesmas questões, mas cada uma vai é experienciar um... da sua forma. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né, Amanda? Porque se eu não tivesse Sim. estudado isso, porque foi até num evento assim que eu conheci essa mãe, se eu não tivesse experienciado essa dinâmica, eu nunca ia saber que essa mãe fizer. Eu nunca ia saber que mães poderiam fazer uma coisa dessa, né? Porque para mim é muito fora da zona de Muito conforto. fora. E para ela super ok, porque ela sempre fez, ué, vai fazer com o filho, agora não tem nada Exatamente. demais. Nada Então é demais, isso, exatamente. pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Fiquem ligados que a gente vai começar a colocar agora esses formulários para interagir mais com vocês, tal. Colocar E depoimentos das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, porque isso é super legal, né? Vai trazendo mais conexão, sim, né? A gente colocar a vida real aqui, né? sim. E também teve mães que responderam que pediram para ficar no anônimo, mas eu acho que a gente fez um geralzão assim, né? No De tudo que elas geralzão, falaram, tal, sem expor ninguém. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada Exatamente. pela audiência e fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto aqui no Spotify, SoundCloud, YouTube e a gente tem também o Instagram. Então, muita coisa boa está por vir, projetos novos estão vindo e fiquem ligados. Exatamente. É isso. A gente espera que a gente tenha trazido um pouquinho, né? Aquecer um pouquinho os corações das mães que estão passando por esse momento agora. Estamos todas juntas, por mais que a gente esteja distante, estamos todas juntas. E um abraço muito apertado em cada uma que mandou depoimento pra gente, em cada mãe, em cada ouvinte que vai estar ouvindo e vai estar se identificando com alguma coisa. Um abraço apertado em vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até. Um beijo, pessoal. Beijo, Beijo, Amanda. Bi. Tchau. Tchau, tchau.